As notícias na ERTS, edição de António Feliciano. Tenha atenção, a urgência pediátrica do Hospital de Torres Novas vai estar fechada neste domingo, 1 de setembro. A indicação é confirmada pela plataforma criada pelo Ministério da Saúde, onde se olha para eventuais constrangimentos associados aos hospitais de norte a sul do país. Ao que tudo indica, ainda segundo a mesma fonte, esse encerramento será por essas 24 horas. Com recurso às redes sociais, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo também dá conta de alterações no funcionamento daquela urgência pediátrica, advertindo que antes de se deslocar a qualquer unidade hospitalar, deve sempre ligar o SNS 24 808 24 24 24, uma linha telefónica gratuita, 24 horas disponível, onde profissionais de saúde estão prontos para ouvir, avaliar e encaminhar para a resposta mais adequada. Em situações de emergência, o contacto deverá ser realizado diretamente para o 112. Um ato heroico que já é notícia à escala nacional. A mulher de 29 anos que saltou para dentro de um poço para salvar o seu cão, que ali tinha caído, está a ser elogiada pela coragem demonstrada numa ação que lhe custou ferimentos ligeiros, mas que, em compensação, deixou o seu animal de companhia são e salvo. Tal como a ERTS adiantou, em tempo oportuno, os bombeiros do município de Tomar foram chamados a resgatar um cão que estava num poço com cerca de 10 metros de profundidade e, quando chegaram ao local, em Cardelas, depararam-se com uma mulher também no interior daquela estrutura. O resgate, como adiantado, foi um sucesso. A mulher foi depois assistida no Hospital Nossa Senhora da Graça. Rádio ERTS, a primeira a informar. O Comando Territorial de Leiria, através do Serviço de Proteção da Natureza e do Ambiente de Pombal, detectou captações de água e plataformas ilegais durante uma ação de fiscalização em plena área de intervenção do Plano de Ordenamento da Albufeira de Castelo de Bode, nas localidades de Casalinho, Santana e Valbom, no concelho de Figueiró dos Vinhos. No decorrer da ação, que incidiu sobre a zona de proteção envolvente e plano de água da referida Albufeira, os militares da GNR detectaram a existência de 4 captações de água sem o necessário licenciamento da Agência Portuguesa do Ambiente, apurando servirem essencialmente para uso doméstico. No mesmo local foram ainda detectadas 2 plataformas flutuantes para acostagem e acesso a embarcações, verificando se não existir qualquer licenciamento. Das diligências desenvolvidas, foi possível identificar os presumíveis autores, 3 homens e uma mulher, com idades compreendidas entre os 50 e 60 anos de idade, tendo sido elaborados os respectivos autos de contraordenação ambientais remetidos à administração da região hidrográfica do centro da APA e cujas coimas variam entre os 10 mil e os 100 mil euros. Rádio ERTS, informação. Fonte oficial da Infraestruturas de Portugal confirmou à ERTS que a empresa está receptiva a ouvir propostas de marcas que se queiram instalar nas imediações da estação da CP. Está em causa um espaço que, nesta altura, não tem qualquer aproveitamento, situado precisamente entre o parque de estacionamento e o destacamento da Guarda Nacional Republicana, um espaço para onde há o desejo de ver erguida uma superfície comercial. A mesma fonte, depois de questionada pela ERTS sobre esse eventual cenário, assegura que a IP está então disposta a ouvir propostas, assegurando que por agora só surgiram alguns contactos informais. Também Hugo Cristóvão, presidente da Câmara de Tomar, abordou este assunto, reforçando que o papel da autarquia tem sido centrado na mediação de potenciais interessados. O eleito do PS destacou as potencialidades daquela zona da cidade. Mas temos tentado, efetivamente, que já por várias vezes, aliás posso dizer que alguns dos estabelecimentos mais recentes na cidade, em primeiro lugar nós tentámos apontar para esta zona, quer para zonas onde não há nada construído, mas poderia ser construído, nomeadamente das infraestruturas de Portugal também, do lado lá da linha, mas também para alguns edifícios de volutos aqui existentes aqui na proximidade. Até hoje isso ainda nunca foi bem sucedido, infelizmente, por várias razões. A primeira é porque as próprias empresas têm preferido estar próximas, e aqui estamos a falar muito de grandes superfícies, né? De espaços comerciais, de supermercados ou algo do género, portanto, gostam de estar perto umas das outras. E essa tem sido uma das razões, eventualmente no caso do espaço das infraestruturas também se calhar as condições que têm sido colocadas, mas não perdemos ainda essa vontade, porque efetivamente achamos que, por um lado, este lado da cidade de facto está
pouco servido nesse aspecto, quando, ao contrário, até é o lado que, por outro lado, quer em termos de infraestruturas de mobilidade, como é aqui o caso onde estamos, da ferrovia, da rodovia, está bem servido, mas também, por outro lado, é de facto a zona, se pensarmos depois no que está para fora da cidade, é de facto a zona com mais população. E, portanto, achar que, alguns neste ponto da cidade, pudesse existir uma grande superfície, achamos que era importante e enfim, os investidores vão aparecendo. Esperemos que um dia destes, um deles seja bem sucedido nessa iniciativa. Fonte oficial da Infraestruturas de Portugal confirmou então à ERDS que a empresa está receptiva a ouvir propostas de marcas que se queiram instalar nas instalações da estação da CP. Está em causa uma potencial chegada de uma superfície comercial. Rádio ERDS, a primeira a informar. No entroncamento continua a confirmar-se a tendência de aumento do número de alunos matriculados nos estabelecimentos de ensino do concelho. Tendência essa que se explica em parte pela chegada de imigrantes ao mencionado território, de tal forma que este cenário é uma realidade evidente que a autarquia teve de procurar soluções para ir ao encontro das necessidades das crianças inseridas no pré-escolar e ainda no primeiro ciclo. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em recente sessão do Executivo, confirmou que são precisas mais 7 salas de aula, sendo que a solução passa pelo aluguer de módulos pré-fabricados. O autarca admitiu que foram estudadas outras hipóteses, entretanto descartadas por não permitirem a resolução desses transtornos antes do arranque das aulas. Tendo em conta as previsões da evolução da população escolar, nós iremos necessitar de mais 7 salas para fazer face ao incremento dos alunos do primeiro ciclo e do pré-escolar. Nesse sentido, nós já desenvolvemos, está em curso o desenvolvimento a aquisição em regime de aluguer da prestação de serviços de aluguer de as respectivas 7 salas e respectivos apoios que serão instalados no espaço adjacente à Escola António Gedeão. Porque, para setembro, não haveria qualquer outra hipótese que não fosse essa, na medida em que, nestes 2 últimos anos, nós temos vindo a fazer uma otimização de todas as instalações escolares existentes e, em reflexão conjunta com o agrupamento de escolas Cidade do Entroncamento, avaliámos várias hipóteses. Devo dizer, avaliámos, por exemplo, a Escola das Tílias, a possibilidade de alguma intervenção para fazer face a esta situação. Avaliámos se haveria na cidade algum espaço que pudesse, de alguma forma, fazer face a esta situação. Pareceu-nos mais adequado contratualizar o aluguer deste conjunto de módulos que irão constituir, digamos, esta estrutura de módulos pré-fabricados com as condições adequadas para as salas de aula e equipadas e instalações sanitárias em conformidade. Este processo, como digo, já foi lançada a empreitada, já foram abertas as propostas, as 4 que reúnem as condições. O júri estará a fazer o seu trabalho de avaliação dessas propostas e, dessa forma, o problema para o próximo ano letivo, para setembro, estará resolvido. No entroncamento, o aumento do número de alunos para pré-escolares e primeiro ciclo obriga a Câmara a alugar módulos pré-fabricados para a Escola António Gedeão. A partir deste 1 de setembro, os utilizadores do transporte público meio vão beneficiar de um conjunto de novos descontos, incluindo a gratuitidade em alguns serviços que irão ser um estímulo à utilização dos autocarros meio na região do Médio Tejo. Para os maiores de 65 anos que disponham de passe mensal, a utilização dos autocarros meio vai ser totalmente gratuita. Também o acesso gratuito está garantido nos transportes urbanos das cidades de Abrantes, Tomar, Orém e Fátima, através do passe urbano. Neste arranque de setembro, na aquisição de novo passe da rede meio, vai ser possível viajar em todo o Médio Tejo por 40 euros por mês. Estão previstos descontos em todas as assinaturas de linha. Exemplo, até 4 km poderá andar-se no Médio Tejo por apenas 10 euros por mês e até 28 km por 20 euros também mensalidade. Esta e outras medidas foram divulgadas pelo presidente da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, Manuel Jorge Valamatos.
que a gestão dos transportes públicos tem um peso muito significativo naquilo que é a gestão da própria comunidade intermunicipal. Uma percentagem muito significativa do orçamento da comunidade intermunicipal tem a ver com a gestão dos transportes públicos em toda a nossa região, em todo o Médio Tejo, e conseguimos agora, finalmente, alguns de grandes objetivos que nós tínhamos previsto poderem acontecer. E eu acho que isto é uma notícia absolutamente extraordinária para as pessoas, é absolutamente importante e relevante no futuro, e o ambiente obviamente agradece, e gostava de vos dizer que a partir de 1 de setembro vão estar em vigor todas estas novas medidas de promoção da utilização dos transportes públicos. Destaco que a partir de 1 de setembro, nas urbanas, ninguém mais paga. Nem os jovens, nem os menos jovens, será gratuito para toda a comunidade. Importa, por questões de monitorização, importa que cada cidadão faça um cartãozinho de utilização do transporte público, que vai custar 5 euros, mas que é válido durante 6 anos. Incide os serviços públicos de transporte rodoviário urbano de concessão público de transportes passageiros do Médio Tejo, designadamente os TUAs, transportes urbanos de Abrantes. O Abusa passa a ser, obviamente, gratuito. O TUMAR, transportes urbanos de Tomar. O TUFO, transportes urbanos da cidade de Fátima e de Orém. Portanto, todos esses transportes, querem Abrantes, querem Tomar, querem Orém e Fátima, passam a ser absolutamente gratuito. Já a partir deste domingo, 1 de setembro, os utilizadores do transporte público meio vão beneficiar de um conjunto de novos descontos, incluindo serviços gratuitos. Rádio Hertz. Informação. A Ministra da Cultura deixou em constância a garantia que a Vila Poema vai integrar as comemorações do 5º centenário após o nascimento de Luís de Camões, cujo programa nacional está em preparação. Dalila Rodrigues esteve de visita a Constância a convite do município e marcou presença pela Casa Memória e ainda pelo Jardim Horto Camoniano. Na ocasião, a Ministra referiu que aquele território do Médio Tejo vai integrar seguramente alguma atividade relativa ao tema, acrescentando que é importante reconhecer e valorizar o lugar e o tema. Eu creio que reconhecer a importância dos lugares e dos projetos e dos temas, sem definirmos o que é mais ou menos importante, o que é importante é que, na verdade, exista um reconhecimento, um trabalho, um conhecimento a ser divulgado e, portanto, se é a vila mais camoniana do país ou que possa reivindicar esse estatuto, para mim é irrelevante, porque na verdade o que interessa é que nós conheçamos, saibamos valorizar e sobretudo saibamos valorizar o lugar através da sua comunidade e fazer chegar a esta magnífica comunidade que tanto tem feito também por esse tema, os meios para que o trabalho seja continuado. Sérgio Oliveira, presidente da Câmara de Constância, disse ter ficado convencido que a Ministra da Cultura ficou sensibilizada para a ligação do Conselho com Camões. Acho que a Sra. Ministra e a comitiva que a acompanha sai daqui sensibilizada e verificou no terreno que Constância tem efetivamente uma ligação muito próxima, muito íntima com Camões e que é merecedora de integrar as comemorações dos 500 anos do nascimento de Camões e mais do que isso, que é necessário efetivamente a Casa Memória ter um rumo e colocá-lo ao serviço da comunidade, não é ao serviço da comunidade só de Constância, é ao serviço da comunidade nacional e internacional. Ser a Casa de Camões em Portugal. A Casa de Camões em Portugal, portanto dar um destino àquele edifício e com isso ajudar ao desenvolvimento local não só de Constância como da região. Ministra da Cultura esteve de visita a Constância. Rádio Hertz, a primeira a informar. Uma mulher de 26 anos foi detida pela Guarda Nacional Republicana de Peniche, indiciada de violência doméstica. No seguimento de uma denúncia, os militares da GNR deslocaram-se ao local e realizaram diligências que permitiram apurar que a mulher agredia fisicamente e ameaçava a vítima, o seu companheiro de 46 anos. Assim aconteceu também na presença dos operacionais, motivo que levou à sua detenção em flagrante delito. A agressora será presente ao Tribunal Judicial de Caldas da Rainha para a aplicação das medidas de coação. A violência doméstica é um crime público e denunciar é uma responsabilidade coletiva, reforça o Comando Distrital de Leiria em comunicado enviado para a Hertz. Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Câmara de Abrantes aprovou por unanimidade a abertura dos 2 primeiros procedimentos pré-contratuais por concurso público para a realização da obra de reabilitação e remodelação de edifício na Rua Grande, antigas instalações da PSP, neste caso para a construção de 10 apartamentos. Após a conclusão do processo de concurso público e a respectiva adjudicação, o prazo previsto para a execução da obra é de 410 dias, assim como da construção do edifício de habitação a custos acessíveis do lote 5, em Tramagal, na Rua Augusto Mendes Poeta, para 4 apartamentos. Após a conclusão do processo de concurso público e a respectiva adjudicação, o prazo previsto de execução é de 300 dias. No âmbito deste protocolo de cooperação, o município de Abrantes tem ainda acordos assinados garantindo a disponibilização de 55 novos apartamentos a custos acessíveis no concelho, entre reabilitações e novas construções, Centro Histórico de Abrantes, Rossio ao Sul do Tejo e Tramagal. Aguarda a assinatura de mais 2 protocolos, o contrato de direito de superfície para reabilitação de apartamentos, propriedade municipal, na Rua José Estevão, localizado junto ao edifício da Câmara Municipal, que resultará em 6 apartamentos a custos acessíveis e reformulação do projeto inicial da reabilitação do edifício Dom Francisco de Almeida, antiga Galeria de Arte, disponibilizando 14 apartamentos, mais 3 do que o projeto inicial, após o que totalizará 64 novos apartamentos, representando um investimento total de 8,5 milhões de euros. Manuel Valamatos, presidente da Câmara de Abrantes, em recente sessão do Executivo, reforçou que esta é uma medida que pretende dar resposta à dificuldade de acesso à habitação, oferecendo soluções habitacionais a custos acessíveis para as famílias, em particular para os jovens casais. Todos nos estamos a esforçar imenso para conseguir concretizar aquilo que tínhamos planeado e que conseguimos protocolar com o IRU. Eu julgo é que depois desta primeira fase, seguramente depois de 2026, teremos novas oportunidades, porque esta questão da habitação, e sobretudo para as nossas regiões, é muito importante para fixarmos os casais jovens, fundamentalmente, e eu julgo que é uma estratégia quer o Governo, quer a Comunidade Europeia deve continuar a perseguir. Eu julgo que é mais por aí. No entanto, claro, poderão surgir circunstancialmente algumas possibilidades de concretização de mais alguns apartamentos neste ou naquele concelho em função daquilo que consigamos todos fazer. Mas eu acho que aquilo em que estamos todos, aquilo que está muito presente em todos os autarcas do Médio Tejo é conseguirmos fechar este ciclo, conseguir concretizar tudo aquilo que tínhamos desenhado e pensado e protocolado com o IRU, e depois sim, e isso é que é importante, é que possam haver outras fases, porque, como digo, não me quero repetir, mas é muito importante a questão da habitação, porque numa primeira perspectiva cria oportunidade, sobretudo aos casais jovens, de se poder fixar, mas depois também ajuda muito a regular e porventura até pelo menos a pôr um bocadinho de gelo naquilo que é os custos das habitações e naquilo que é aquilo que se tem registado, a subida incrível dos preços da habitação e particularmente das rendas. Habitações a custos acessíveis. Concelho de Abrantes, estão dados passos decisivos para que haja mais oferta para as famílias. O município da Chamusca estabeleceu pelo 3º ano consecutivo um protocolo com a associação privada sem fins lucrativos Just a Change, destinado à reabilitação de habitações de famílias mais desfavorecidas que vivem em condições de precariedade habitacional. O plano de intervenção deste ano teve a duração total de 15 dias. Contempla a reabilitação de 5 habitações do concelho, uma na União de Freguesias de Parreira e Choto, 2 na freguesia de Val de Cavalos, uma na freguesia de Carregueira e outra em Ulme, no investimento total de cerca de 54 mil euros, dos quais 25 mil comparticipados pelo município da Chamusca. Dos trabalhos de intervenção destaca-se a substituição ou reconstrução de telhados, reparação de pavimentos e de paredes interiores e exteriores, pintura integral, reparação do circuito elétrico ou substituição de portas. Os beneficiários do projeto foram identificados pelo município da Chamusca em articulação com as juntas de freguesia, as instituições locais que direta ou indiretamente trabalham com os destinatários do programa. Refira-se que as intervenções operadas pela Just a Change são levadas a cabo por centenas de voluntários que reabilitam dezenas de casas por ano, tornando-as em lugares dignos de serem vividos com alegria e esperança. Rádio Hertz. Informação.
Está finalizado mais este espaço de notícias. Continue connosco. Estas e outras notícias em radiohertz.pt.